Bom dia. Nós vamos continuar o nosso culto a Deus. A gente vai continuar conversando sobre a revelação de Deus. O que é que Deus realmente tem ensinado desde os tempos de Adão, o que ele realmente tem ensinado, mostrado, revelado ao homem, ao ser humano, durante todo esse tempo. Até quando ele vai fazer isso? Até o último ser humano sobre a face da terra. Tá? Por quê? Porque ele quer salvar, né, o maior número possível de pessoas, então ele se revela, ele se mostra, ele atrai, ele trabalha para chamar o ser humano para perto de si. Por quê? Porque ele poderia obrigar, né? Não, mas isso não é o trabalho de Deus. Deus não obriga ninguém a nada. É todo um trabalho de conscientização, um trabalho de sedução, digamos assim, tá? E inclui nisso essa revelação. Falar quem ele é, falar do seu amor e falar do seu interesse em salvar. Muito bem. Quem é que melhor representa tudo isso, revela tudo isso? O próprio Jesus Cristo. Ele tem outras maneiras de se revelar? Sim, a Bíblia diz que Deus sempre se revelou de muitas maneiras e quando foi escrito o livro de Hebreus, ali naquele momento era a última coisa que Deus estava fazendo para se revelar ao ser humano, Jesus Cristo. Então Jesus se tornou a pedra de esquina, né? É chamada também de pedra angular. É aquela pedra que, colocada na posição, é ela que vai determinar todos os posicionamentos de uma casa, de uma construção. Então, a partir de Jesus, a gente então analisa tudo mais. Como é que eu sei que uma coisa é de Deus ou não é de Deus? Pode ser do coração do homem, do que seja, mas não é de Deus, através de Jesus. Tudo que seja coerente com Jesus, com seu ensino, é de Deus. Tudo que não é coerente não é de Deus, é do homem. Não precisa ser do diabo como muita gente gosta, não, né? Mas é do homem, é do ser humano. Então, na Bíblia ou fora da Bíblia, no cristianismo ou fora do cristianismo, no judaísmo ou fora do judaísmo, em qualquer religião ou fora de qualquer religião, tudo que seja coerente com Jesus, lembrando que não é exatamente Jesus, mas a maneira como ele foi, a maneira que ele ensinou, entendeu? Tudo que seja coerente com isso é de Deus. Tudo que não for coerente com isso, tudo, qualquer coisa, pode ter sido coisa de Moisés, coisa de Davi, coisa de Paulo, se não for coerente com Jesus, não é de Deus. Tá bom? É da limitação humana, é dos erros humanos mesmo. Não é de Deus. Só é de Deus o que é coerente com Jesus. É usando isto, essa pedra angular, que a gente está analisando os textos dos Salmos, tá? Estamos no Salmo 43. E até agora, somente 2 salmos são totalmente coerentes com Jesus. O Salmo 19 e o Salmo 23. Vamos analisar o Salmo 43, tá? Esse salmo ele é formado por 5 versículos, tá? E a gente então vai analisar ele. O título que nós temos para o salmo, o título que é atribuído a ele, é o Desejos pelo Santuário, pelo templo, pela adoração, tá? É atribuído pelos editores, pelos tradutores, tá? Não é o título original. No original não tem título. Então vamos ver o Salmo 43. O salmista diz: Faze-me justiça, ó Deus. Já começou errado, né? Faze-me justiça. Se ele está pedindo para fazer justiça, é porque ele acha que não está sendo injustiçado. Tá bom? Então veja: faze-me justiça, ó Deus, e defende minha causa contra a nação impiedosa. Livra-me do homem enganador e perverso. 2. Pois tu és o Deus da minha força, porque tu me rejeitas, Senhor, porque ando em sofrimento pela opressão dos inimigos.
Envia a tua luz, a tua verdade, para que elas me guiem, para que me levem ao monte de sua santidade e tuas habitações. E eu entre ao altar de Deus, ao Deus da minha maior alegria, e eu te louve com harpa, ó Deus, meu Deus. Porque estás abatida, ó minha alma, e por que te inquietas em mim? Espera em Deus, porque eu ainda o louvarei. Ele é a minha salvação e o meu Deus. Essa é a oração, é o cântico do salmista, tá bom? Então vamos agora analisar. Olha, coerente com Jesus, nada. E a gente vai ver por quê, tá? Mas coerente com o ensino de Jesus, nada. Agora, incoerente, aí a gente vai ver muita coisa, tá bom? Veja só, primeira incoerência, versículo 1. Seja justo comigo, Senhor. Me proteja do impiedoso, do enganador e do perverso. O salmista já inicia dizendo muitas coisas incoerentes com Jesus. Afirma que Deus tem sido injusto, incompetente, sem amor, insensível. Ele compreende que precisa clamar, sensibilizar, né? Clamar, sensibilizar, para então ver Deus agindo em seu favor. O salmista está redondamente enganado, totalmente fora do ensino de Jesus. Versículo 2 é a segunda incoerência com Jesus. Tu sabes que és minha força, Senhor. Então por que me rejeitas? Por que me rejeitas? Por que que deixas que eu sofra com a opressão dos inimigos? O salmista continua sua trajetória de desconfiança com Deus, de não descanso nele. Quer dizer, o salmista não descansa em Deus, de dúvida sobre seu cuidado com ele. Para o salmista, Deus sabe de sua limitação e ainda assim o deixa em tal sofrimento. Tu sabes tudo, Senhor, e ainda deixas que eu fique sofrendo desse jeito. Versículo 3 e 4 é a terceira incoerência. Senhor, pelo menos envia para mim a tua luz e a tua verdade, e o que vão fazer me levarão para o monte de tua adoração em teu templo. Há uma chantagem aí, há uma barganha aí. O salmista está dizendo que ele só vai adorar a Deus se ele enxergar a ação de Deus em seu favor. Se ele perceber alguma ação divina sobre sua situação, aí ele vai adorar. Totalmente fora do ensino de Jesus. O versículo 5 é a quarta incoerência. Descanse, minha alma, não fique inquieta, espere, pois Deus ainda vai agir, e então eu o louvarei como sendo ele a minha salvação. O salmista encerra o canto afirmando para si, no contexto de todo o salmo, que Deus ainda não está agindo e isto está angustiando sua alma, mas que vai chegar o momento em que ele vai agir. E aí o salmista terá muitos motivos para adorar, muitos motivos para reconhecer em adoração que o Senhor é sua salvação sempre. E isto tudo mostra cegueira do salmista, pois Deus já tem agido desde antes dele nascer.
dele, o salmista, nascer. Já tem agido da melhor maneira possível para o salmista e para seus considerados inimigos, pois Deus ama os dois lados, né? E quer o melhor para os dois. Mas a falta de fé, a criancice do salmista não o deixa ver isto claramente. Entendeu? Então, esse salmista se assemelha muito com os demais, os anteriores, né? O que é que ele realmente quer? Ele não quer só a proteção de Deus. Ele não quer só que Deus o proteja e dê forças para ele superar as dificuldades. Ele quer mais. Ele quer botar para fora sua limitação humana. O desejo dele é de que Deus haja diretamente prejudicando o seu inimigo, humilhando, derrotando, envergonhando o seu inimigo. Esse é que o salmista quer. E isso Deus não faz. Porque Deus ama o outro lado também. Entendeu? Deus não faz. Teve casos até anteriormente que o salmista disse: me dê força e eu pessoalmente vou cuidar dos meus inimigos para fazer o que eles merecem. O salmista não quer só a proteção de Deus, não. O salmista quer um Deus subserviente, um Deus que faça as vontades malignas dele. É isso que os outros salmistas, e provavelmente esse aí, está querendo da parte de Deus. Infelizmente. Quer ver outra coisa pior do que isso? Nós usamos esses versículos, essa coisa contra Jesus, não é? A gente usa para a nossa adoração. A nossa adoração. A gente adora a Deus com tudo isso que é totalmente ao contrário da vontade de Deus. Tá bom? Muito bem.